Como eu faço para ter um time de campeões? Bom, e antes de começarmos, não esqueça de deixar seu like no canal, de se inscrever, porque isso vai ser importante para a gente gerar cada vez mais conteúdo para você. Essa é uma pergunta muito comum que eu acabo recebendo, né? As pessoas procuram uma fórmula mágica, querem saber o exato passo a passo para ter um time de alta performance, aquele time onde os colaboradores são verdadeiros campeões. Mas será que é fácil assim? Será que você aí conseguiu de fato construir um time forte? Primeiro, a gente precisa entender que não existe uma fórmula mágica, não existe um processo definitivo que faça com que a gente contrate as pessoas, treine e elas saibam fazer exatamente aquilo que elas foram contratadas para fazer. Na verdade, esse processo de contratação é um processo até de tentativa e erro muitas vezes, mas é claro que se você tiver um trilho, tiver ali um passo a passo, algumas etapas que você pode seguir, talvez essas etapas te ajudem a ter mais assertividade na contratação do seu time. Então, a primeira coisa, eu vou separar em três partes. A primeira parte é a seguinte: contrate a pessoa certa. Ah, Bruno, mas isso é óbvio, é claro que eu tenho que contratar a pessoa certa. Mas a pergunta que eu faço é, será que você sabe qual é a pessoa certa para aquela função? Sempre que você for contratar uma pessoa, a primeira coisa que você precisa estruturar, escrever numa folha de papel é quais são os conhecimentos que essa pessoa precisa ter. Ela precisa ter uma formação técnica, ela precisa ter uma faculdade, ela precisa ter algum conhecimento técnico específico naquilo que ela vai executar. Então você escreve ali nessa folha de papel todos os conhecimentos importantes para essa pessoa executar essa função. O segundo aspecto é quais são as habilidades que essa pessoa precisa ter para ocupar essa função. Ou seja, essa pessoa precisa ter habilidade de comunicação, por exemplo, né? Ela tem alguma habilidade manual que é importante que ela tenha para executar o trabalho dela? Enfim, quais são as habilidades? E aí você lista também. E por último, as atitudes. Entender as atitudes importantes e como essas atitudes elas trabalham em relação aos valores da sua empresa é importante. Por exemplo, essa pessoa precisa ser proativa, ter atitude de proatividade? Essa pessoa precisa ter uma atitude mais introspectiva, mais focada no trabalho dela, ou seja, o foco para ela é importante. Quais outras atitudes são relevantes para essa pessoa exercer essa função? Então, quando você determina o perfil da vaga, considerando conhecimentos, habilidades, atitudes, o famoso chá, você já tem uma clareza, já tem um norte de quem você precisa buscar. E a partir deste ponto de partida, deste modelo de profissional ideal que você está buscando, aí você parte para as entrevistas, né? E aí no processo de entrevistas, o seu desafio é fazer as perguntas certas para conseguir identificar exatamente esses pontos que você está buscando. Legal? Só que contratar a pessoa certa com o perfil adequado não é o suficiente. Muitos empresários erram na hora de treinar a sua equipe, porque é muito fácil contratar aquele funcionário que tem o melhor currículo, o melhor perfil, mas largar ele na empresa. Será que esse é o modelo ideal? Será que você não pode, por exemplo, antes de colocar ele no campo de batalha, ter um planejamento prévio do que ele precisa ser treinado, quais os comportamentos que ele precisa desenvolver, se tem alguma falta de algum conhecimento específico, será que você já não consegue treinar ele antes de ir para a execução? Ou seja, a partir do momento que você tem a pessoa certa para exercer uma função, treine, mas treine incansavelmente. Quanto mais tempo você dedicar para o treinamento para essa pessoa, mais preparada ela vai estar para fazer um bom trabalho, para executar aquilo que você está buscando, para gerar resultado para a sua empresa. Então, contrate a pessoa certa e treine. E não treine só uma vez. À medida que essa pessoa foi evoluindo e crescendo dentro da empresa, executando o trabalho, através da observação você consegue fazer alguns treinamentos mais específicos para estar sempre afiando o machado desse profissional que você contratou. Legal? Essa é a segunda etapa. E qual que é a terceira? A terceira talvez seja a mais importante. Por que ela é mais importante? Porque é o momento que você determina o norte. Não adianta você trazer alguém para o seu barco se você não sabe para onde a sua empresa está indo. Então, a primeira coisa que você precisa fazer a partir do momento que colocou o seu time para trabalhar é para onde nós vamos, aonde a gente quer chegar. É fazer um alinhamento de expectativas. Primeiro, as expectativas da empresa em relação ao que ela está buscando, ou seja, onde a empresa quer chegar, quais são suas metas, seus objetivos, suas ambições, né? Segundo, quais que são as expectativas daquele funcionário com a empresa, porque afinal você
contratou um funcionário, mas concorda que é uma troca, que o funcionário acaba contratando a empresa também? Então, onde que aquele funcionário pode chegar com a empresa? Legal? E também você alinhar quais são as suas expectativas em relação a esse funcionário, a esse colaborador. Como é que ele vai contribuir para o alcance das metas da empresa, como é que ele vai ajudar a empresa a crescer, a se organizar, quais são as suas expectativas pontuais, né? Então, à medida que você alinha esses pontos, tanto da situação atual com a situação desejada, contrata a pessoa certa e treina, você consegue construir um time de campeões. E aí, a partir disso, é acompanhamento de resultado, é fazer feedback, é se fazer presente, porque você que é empresário, você que tem uma empresa, se não trabalhar junto com o seu time, talvez você tenha muita dificuldade de conseguir chegar nos seus objetivos. Legal? Então é isso, fica a dica para vocês e vejo vocês no próximo vídeo.